Olá, senhoras e senhores, como vocês estão? Semaninha do Dia dos Namorados e eu vim aqui hoje preparar um jantar maravilhoso para vocês e estou convocando todos os homens a assistirem esse vídeo para darem uma folguinha para a rainha de vocês e irem para a cozinha e preparar aquele jantar maravilhoso, divino e que vocês vão gostar muito. Mas na verdade eu nem pensei muito bem no que eu ia fazer. Eu fui lá, abri minha geladeira, dei uma olhadinha no que eu tinha. E eu acho que isso que é muito legal, sabe? Às vezes a gente tem um monte de coisa na geladeira que a gente fica perdido, não sabe muito bem o que fazer. Então agora a gente tem que ativar a nossa criatividade e realmente preparar aquilo pra gente não desperdiçar, que eu acho que isso que é o mais importante nos dias de hoje, certo? Então o que eu tinha na minha geladeira? Eu tinha um peixinho, tinha um arroz arbóreo, tinha uma abóbora e aí foi surgindo a ideia e resolvi fazer um risotinho de abóbora finalizado com um filezinho de tilápia muito saboroso, que eu tenho absoluta certeza que vocês vão amar. Mas antes de eu passar essa receita, para você poder contribuir com o crescimento do meu canal, se inscreve nele, deixa aqui o seu like, o seu comentário e compartilha com todos os seus amigos. Então vamos começar a nossa receita pelo nosso peixinho. Separei aqui 2 tilápias, que é o que a gente vai precisar para você ir pro mozão. Aqui eu tenho um pouquinho de farinha de trigo. Se você não puder comer farinha de trigo, pode colocar um pouquinho de farinha de arroz, não tem problema, tá? A farinha, na verdade, só serve para deixar o nosso peixe um pouquinho mais firme na hora da gente selar ele, tá bom? Então assim, eu não vou temperar o peixe, eu vou temperar a farinha. Então aqui eu tenho um pouquinho de páprica e um pouquinho de gergelim, das 2 cores, vou colocar aqui. Vou colocar um pouquinho de sal na farinha. E eu separei um limãozinho cravo, que eu peguei do meu pomar, e vou colocar só as raspinhas dele aqui na farinha. Não pode colocar a parte branca, porque senão amarga nosso peixinho, nosso tempero. Eu não vou colocar o suco dele, eu vou colocar só as raspinhas. E peixe combina muito com acidez, então não tenha medo de colocar raspinhas do limão inteiro, tá bom? Então aqui tá a nossa farinha temperadinha, vou mexer um pouquinho com os dedos mesmo. Vou ligar o meu fogo, uma frigideira, esperar ela ficar bem quentinha pra gente selar o peixe. No peixe eu vou jogar um pouquinho de azeite. Não precisa colocar ovo nem nada, porque a gente não vai empanar ele, a gente vai só colocar uma leve camada de farinha para ele ficar um pouquinho mais firme na hora da gente grelhar ele, perfeito? Então coloquei um pouquinho de azeite e vou passar agora na minha farinha os 2 filés de tilápia. Agora eu vou colocar um azeitinho aqui na frigideira para a gente poder selar o peixe. Pego minhas 2 tilápias. Muito importante agora é a gente colocar sempre a parte que vai para cima, colocar primeiro para selar. Então por que eu tô começando já pelo filé de tilápia? Porque assim você pode deixar ele já reservado. Aqui a gente vai só selar ele, eu vou finalizar ele no forno. Então eu deixo ele descansando um pouco numa assadeira e aí eu vou pro meu risoto. Porque assim você não fica perdido com tantas panelas, tá? Porque às vezes a gente quem tá em casa assim não consegue organizar tantas panelas ao mesmo tempo, então isso é uma forma da gente se organizar na cozinha, combinado? Então agora aqui eu vou virar os peixinhos, já tá com uma cor linda. Se precisar pode colocar um pouquinho mais de azeite, aqui eu vou colocar. E tá vendo o que a farinha faz? Deixa uma crostinha bem bonita, deixa ele um pouco mais firme. Bom, então é isso. Agora eu já deixei mais ou menos uns 3 minutinhos aqui selando do outro lado. Vou desligar o meu fogo e colocar ele aqui na assadeira. O meu peixinho. Pode ver como ele tá firme. Bom, agora a gente vai começar a preparar o risoto. Eu resolvi fazer um risoto de abóbora, cabotiã, que eu amo. E eu acho que também dá uma cremosidade pro nosso risoto. Pra quem não é muito acostumado a fazer risoto, a parte da mantecagem no final, a abóbora ajuda bastante, porque daí ela dá aquela cremosidade, beleza? Então, vou ligar aqui o fogo. Importante, risoto é ser uma panela larga, tá? Então aqui eu vou usar essa panela
tem que ser ela larga. Pode ser uma frigideira também, não tem problema. Como são só para 2 pessoas, a frigideira vai super bem. Então vou colocar um azeitinho, esperar esquentar um pouco minha panela. A manteiga, normalmente, ela vai só no final, tá? Aqui eu tô ensinando o risoto tradicional italiano. Então vamos pro começo do nosso risoto. Cebola. Risoto tradicional não vai alho, tá? Uma preparação só com cebola. Então agora aqui eu vou suar um pouquinho a cebola no azeite. Começa a vir aquele cheirinho gostoso. Aqui já suei um pouco a minha cebola no azeite. Vou colocar a abóbora, já cortada em cubinhos. E refogar um pouquinho também. Muitas preparações de risoto, você normalmente prepara o seu recheio antes para depois colocar tudo no final. Por exemplo, um camarão, você prepara ele antes e coloca ele no final. E algumas outras coisas. Alho poró, por exemplo. A abóbora, eu gosto de fazer ela tudo junto com o risoto. Por quê? Porque assim ela vai desmanchando, vai virando um purê e vai ficando aquela cremosidade gostosa de um risoto. Mas se você gosta dela mais firminha também, você pode preparar ela aqui um pouquinho, retirar, continuar o seu risoto e acrescentar ela só no final. Eu vou mostrar da maneira que eu gosto de fazer esse risoto. Uma coisa muito importante também para um risoto muito gostoso é o quê? O caldo. Aqui a gente já tem que ter um caldo fervendo, ele já está quentinho, só estou esperando ele ferver de novo. Eu faço normalmente bastante quantidade de caldo aqui em casa e aí eu congelo em alguns potes. No restaurante a gente sempre tem muito mais quantidade de coisas para fazer caldo todos os dias. Em casa, como a gente cozinha um pouco menos, eu vou o quê? Congelando as coisas para eu fazer meu caldo. Então, por exemplo, vou fazer uma cenoura, descasco a cenoura, lavo bem ela antes, né? Descasco a cenoura, guardo aquela casca, congelo a casca. Depois, quando eu tiver bastante coisa, por exemplo, casca de cebola, casca de cenoura, alhos, seja o que for, peles de frango, carcaça de frango, eu misturo tudo, faço um caldo bem legal e congelo em vários potes, tá bom? Essa é a maneira que eu faço caldo na minha casa, que é muito melhor do que aqueles caldos já industrializados, que fazem muito mal para a saúde. Então aqui eu tenho um caldo só de legumes, então eu coloquei cebola, cenoura, tomate, sabugo de milho, que às vezes a gente tira o milho do sabugo e aí ele fica lá, ele é perfeito para fazer caldos e vai completar muito bem o nosso risoto. Bom, aqui eu já fritei bem a abóbora e a gente vai começar então agora a colocar o arroz de risoto. Eu vou usar aqui o arroz arbóreo, que é tradicional italiano. Como que eu faço para medir a quantidade? Eu normalmente faço uma mãozada por pessoa, tá? Então aqui, 1, 2 e sempre deixo uma a mais para a panela, porque é aquele momento que a gente vai experimentar e tudo mais. Então aqui eu tenho 3 mãozadas para 2 pessoas. Então agora aqui a gente frita bem. E vou entrar agora com alguma acidez. Hoje, normalmente se entra com vinho. Hoje eu escolhi uma cervejinha. E aqui mexe bem. Bom, evaporou. Começa a formar aquele caldinho gostoso de risoto. A gente começa a entrar com o caldo. O caldo a gente vai colocar aos poucos no risoto, porque a gente quer o quê? Trazer cremosidade para ele. Então, quanto mais aos poucos, melhor. Eu não preciso ficar mexendo ele 100% do tempo, tá? Então, de vez em quando eu venho aqui, dou uma mexidinha para ele não grudar no fundo. E agora vai aqui mais ou menos uns 15 minutinhos, aí a gente vai experimentar. Conforme for precisando de caldo, a gente acrescenta mais um pouquinho. Bom, então aqui deu uma secadinha já, a gente acrescenta um pouquinho mais de caldo. Pode deixar em fogo alto mesmo, tá? Não precisa ser fogo baixo. Uma coisa que você precisa ficar atento também é o arroz que fica em volta da panela, porque senão ele não cozinha. E aí vai ficar aqueles grãozinhos mais duros do que outros. A gente tem que cozinhar
por inteiro. Bom, aqui eu experimentei o risoto, ele tá crocante ainda, então é a hora da gente colocar o nosso peixinho no forno. Quando eu coloquei o peixinho no forno, falta mais ou menos uns 10 minutinhos pra gente servir tudo. Então vai ficar perfeito o tempo do arroz e o tempo do peixe. Então vamos lá. Qual que é o ponto perfeito do risoto? Na verdade é aquele que você gosta, tá? O ponto perfeito que eles falam é aquele que ele ainda é um pouco al dente, você morde, ele ainda tem uma certa crocância no grão, só que na verdade é o ponto que você gosta, tá? Como você não tá comendo num restaurante, você tá comendo na sua casa, você faz da maneira que você gostar, perfeito? Eu gosto dele um pouquinho al dente, então aqui pra mim ele tá um pouquinho antes do que eu gosto, então é agora que a gente começa a finalizar ele. Então o que eu preciso para finalizar? Um bom queijo parmesão, manteiga gelada. A manteiga ela vai dar um brilho no nosso risoto. O queijo vai trazer aquela cremosidade deliciosa do risoto. E é aqui que agora a gente vai fortalecer o nosso mousse. Então vamos lá. Antes de eu acrescentar o sal, eu vou colocar o queijo e a manteiga. Aí eu coloco mais sal. Porque como o queijo já é um pouquinho salgado, então aí eu prefiro colocar o sal só no final, tá bom? Então, vou colocar só um pouquinho mais de caldo. Vou deixar no fogo mínimo possível. Algumas pessoas preferem desligar já. Eu gosto de deixar ele no fogo bem baixinho. E vou pôr mais ou menos umas 2 colheres cheias de manteiga. Às vezes até um pouquinho mais. E aí a quantidade de queijo é por sua conta. Eu amo queijo, né? Agora para finalização, depois que eu coloquei a manteiga e o queijo, a parte de mexer é muito importante, porque assim você vai soltar o amido do arroz e deixar ele bem cremoso. Vou experimentar o sal. Bom, como eu não tinha colocado nadinha de sal, vou pôr um pouco mais. Mas agora eu já sei a quantidade, porque eu já coloquei o queijo. Eu vou colocar um pouquinho mais de caldo nesse final, vou desligar. Por quê? Tem o tempo de descanso do risoto também. Ele vai descansar mais 5 minutinhos antes da gente colocar ele no prato. Então esse caldinho a mais, extra, faz ele se manter bem cremoso. Bom, deixei então meu risoto aqui descansando, tampado. E agora a gente vai finalizar o nosso peixe. Então enquanto ele tá ali no forno, eu vou pegar a frigideira do peixe de novo, colocar manteiga. E agora você pode caprichar nessa manteiga. Eu gosto sempre de pôr um fiozinho de azeite só para não queimar a manteiga. O azeite ajuda a não queimar. Deixa eu dar uma derretidinha. Na própria frigideira que a gente fez o peixe, tá, pessoal? Bom, então aqui o que eu vou pegar? Peguei algumas ervas no meu jardim, mas eu vou usar a manjerona para saborizar a nossa manteiga. Então vou colocar aqui um pouquinho de manjerona, um pouquinho mais. Dá uma mexidinha. Bom, o Celeiro, que é uma loja de produtos naturais que tem aqui em Vinhedo, entrou em contato comigo e me presenteou com essa granola salgada e eu resolvi usar ela hoje no nosso peixinho. Ela é muito legal porque ela não tem conservante nenhum, são eles mesmos que fazem, mas caso você não mora em Vinhedo, você mora em outro lugar, você pode colocar as castanhas que você preferir, tá bom? Essa daqui eu achei ela perfeita porque ela não tem aveia também, então ela vai combinar muito bem com o nosso peixe. Ela tem castanha de caju, amêndoa, semente de abóbora, semente de girassol, linhaça, cúrcuma, páprica defumada, orégano e sal marinho. Então aqui eu vou adicionar essa granola salgada para dar aquela crocância, ficar aquela textura maravilhosa que combina super com o nosso risoto cremoso. Então, só acrescentar aqui na manteiga. Não vou precisar pôr sal porque ela já é temperada.
Mas caso você não tenha uma granola, você vai usar só as castanhas, aí você acrescenta um pouquinho de sal. Agora a gente vai para a montagem do prato. Então, presta atenção nessa cremosidade desse risoto. Vou trazer aqui para o prato. Vou colocar aqui umas 2 conchadas. Aí eu venho aqui, colocar o peixinho. Bem lindão por cima. Colocar nossa manteiga de granola. Ah, que delícia! Para dar aquela crocância e textura pro nosso prato. E aí você pode finalizar conforme a sua criatividade surgir. Eu vou colocar uns tomatinhos cerejas aqui, in natura. Vou colocar umas ervinhas. Esse aqui é orégano fresco, para quem não conhece. Umas salsinhas. Deixa ali. E é isso. Tá pronto o nosso prato de Dia dos Namorados. Então é isso, pessoal. Tá aqui o nosso maravilhoso risotinho de abóbora com peixinho e granola por cima. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou, deixa aqui o seu like, se inscreve nesse canal e compartilha com todos os seus amigos. E agora, fica o convite para todos os maridões e namorados fazerem esse prato que é super simples. Então aproveitem muito a noite de Dia dos Namorados. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.